Muito boa noite a todos. Eu sou o Júlio Afaz e hoje vindo aqui falar um pouquinho aí, uma introdução, né, sobre price action. Depois, aos pouquinhos, nós vamos aí nos aprofundando no assunto. Antes de ir para o gráfico, vamos falar o seguinte, ó, vamos fazer uma lousa aqui. Isso aqui vai ser nossa lousa, tá? Antes de ir para o gráfico. Acho que nem vai precisar ir para o gráfico. Price action nada mais é do que o próprio nome diz, né? A ação dos preços, tá? O que o preço está fazendo. Então, eu vou começar a falar dessa técnica da seguinte maneira. Ó. Vamos fazer isso aqui, ó, explicando dessa forma aqui. Muitas vezes a gente vê o preço desse jeito aqui, né? Então, aqui é o início, digamos assim, o início de um candle. Então, por muitas vezes, você vê esse candle se iniciar desta forma, é a abertura, no caso, do candle. Tá? Então, aqui no caso, estou representando aqui o início de tudo, né? O início de tudo, que é o preço de abertura. Preço aqui na abertura, fazendo isso daqui, ó, mínima, tá? E depois ele faz isso aqui, ó. Então, neste caso, nós temos um candle positivo. Ele fez a mínima do candle na abertura, né? Deixa eu representar a mínima aqui, ó. Ele fez a mínima, ou seja, ele já chegou a estar aqui para baixo, fazendo a mínima do preço. Foi lá para cima, fez a máxima do preço e fechou nesse ponto. Então, desta forma, nós temos aí um candle positivo, tá? Um candle positivo, onde nós vamos ter aqui, ó, o preço de abertura, o preço de mínima, o preço de máxima e o preço de fechamento. Vou digitar aqui para a gente que isso daqui, então, ele representa a máxima. Aqui, no caso, então, a abertura, né? Abertura. O fechamento e a mínima. Certo? Aí, mínima. Então, dessa forma, ele representou para a gente aqui um candle positivo. O que predominou aqui nesse candle, então? Os compradores, né? Os touros, tá? Então, pessoal, vão dando like aí, tá? Quem for gostando, vai dando like, comenta depois, tá? Então, aqui, ó, iniciou, então, na abertura, ele chegou a cair, fazendo o preço da mínima, voltou a subir, fez o preço de máxima e fechou, tá? Então, aqui, nós temos um candle aí, representado, tá? Isso pode ser qualquer tempo gráfico. Então, esse candle ele pode ser diário, esse candle ele pode ser semanal, mensal, esse candle ele pode ser de 15 minutos, pode ser de 5 minutos e pode ser de 1 minuto. Todos os tempos gráficos nós vamos ser representados assim, através do candle. E outra forma que ele poderia ter representado era aqui, ó, o preço abre, faz aqui, ó, a mínima, faz a máxima e não faz mais nada. Então, ó, abriu, abertura, mínima, máxima e fechamento. Ele não fez nada, virou um doji, né? O que a gente chama de doji. Ou seja, quem que dominou aqui? Ninguém, né? Nem os compradores e nem os vendedores dominaram aí. Ninguém mostrou força, tá? Houve um equilíbrio aí. O mercado ficou indeciso, então, se ele sobe ou se ele cai, tá? E a nossa representação aqui, onde o preço abre, faz a máxima e cai. Chega a fazer a mínima, tá? E acaba fechando. Então, desta forma, nós temos aí um candle representando
né, um candle negativo, tá? Quem que dominou aqui? Os ursos dominaram aqui o movimento do preço, que chegou a abrir e ficar positivo, mas reverteu aqui para baixo e ficou negativo. Então, só isso daí já é uma ação de preço, concorda? Já é uma ação de preço. Então, dessa forma, nós observamos que houve predominância nesse candle aqui dos vendedores, tá? Aqui um candle comprador, aqui um candle indeciso e aqui um candle vendedor. Então, isso pode ser representado aí em qualquer tempo gráfico, tá? Qualquer tempo gráfico. Ficou claro? Outra coisa que nós observamos, então, é que esse conjunto de velas aqui, o conjunto de candles, ele forma tendência ou consolidação ou não forma nada, né? Uma indecisão. Então, aqui no caso, ó, vou apagar. Tá? Quem quiser dar print aí, dá print. Tá? Mas eu vou apagar para representar o seguinte. Quando nós temos tendência de alta, o preço, ele começa a se movimentar dessa forma aqui, né? A fazer esse movimento. Isso daqui é formado o quê? Uma perna de alta. Uma perna de alta nada mais é do que topos e fundos ascendentes. Tá? Então, dentro dessa representação aqui, nós temos uma força aqui predominante de compradores. Ó. Uma força predominante de compradores. Tá? Qual que são os melhores trades aqui, as melhores oportunidades? Na compra, né? Nesse caso aqui. Na compra, nós temos aqui velas que estão rompendo máxima. Os touros estão dominando o mercado, tá? Então, por muitas vezes, ele chega a ter uma sombra ou outra, né? Aqui, ó, ele chega a cair também. Né? Mas, mesmo assim, quem domina? Os compradores, ó, tá? Os compradores, certo? Então, nós temos uma força aqui, tá? Uma força compradora. Se a gente observar aqui, ó, 3, 6, né? 6 candles aqui. Tá? Força compradora. E aí o preço encontra uma resistência, ou seja, encontra uma região de preço onde ele não consegue passar, né? Vou representar aqui com essa linha vermelha. Então o preço chega aqui, ó, e ele não consegue passar. Ó, não consegue passar. É uma resistência aí, né? É uma região de quê? Uma região de vendedores. Os vendedores não deixam mais o preço passar. E aí começa a acontecer uma briga aqui. Uma briga. Começa a acontecer algo diferente do que estava sendo feito até agora. Ou seja, os preços começam a ficar negativos. Eles não conseguem mais romper lá para cima. Né? Começou a fechar negativo. Ele vai, testa e não consegue fechar. E aí começa a acontecer isso aqui, ó. Começa a mudar a direção do mercado, tá? Começa a acontecer algo aqui diferente. Ou seja, o que tem aqui acontecendo agora? Os vendedores, né, os ursos estão dominando os preços agora. Então ele chegou a testar topo, ó, chegou a fazer um movimento ali, chegou até a tentar romper, mas na hora de fechar, os vendedores dominaram a situação. Tá? E isso daqui, por muitas vezes, é chamado o quê? De tendência de queda. Tá? Então, só isso daqui já basta para a gente fazer, muitas vezes, né, o nosso lucro. Tá certo? De operar a favor do preço. Operar no sentido que o preço está se movimentando. Então, quando eu estou com os preços fazendo topos mais altos ou máximas mais altas, os compradores estão dominando o mercado.
Quando os preços estão fazendo novas mínimas e não conseguem renovar a máxima, fazendo máximas menores também, os vendedores estão dominando o mercado. Então, o que, que a gente busca? A fazer o trade a favor do movimento de preço, seja ele de alta ou de baixa. O que mais nós temos aí? Qual que é a outra situação? Se aqui é resistência, né? Ele pode querer vir buscar, então, o suporte. Onde que é o nosso suporte? Nesse caso, é aqui embaixo ainda, né? É uma região que ele tinha iniciado o movimento de alta. Então, daqui eu posso ter dois cenários, né? Então, agora, se eu montar aqui só com linhas, para a gente facilitar, nós podemos ter aqui, ó, o rompimento da máxima, interrompendo aqui, ou seja, nesse caso aqui, vamos representar aqui com a vela, ó, o trade, ele tinha uma sombra aqui, né? E no final, os compradores conseguiram ganhar, ó, conseguiu dominar essa barra aqui de vendedores, acabou com a força de venda, onde o que estava caindo parou de cair, não fez nova mínima. E muito pelo contrário, ele pode agora começar a fazer máximas maiores. Tá? E reverter essa situação aqui para alta. Neste caso aqui, o mercado pode começar a fazer pivôs de alta. Do mesmo jeito que ele pode vir aqui, ó, chegar aqui num ponto onde os vendedores não deixam mais passar, tá? E aí começa a ter um problema aqui. Ou seja, o mercado que era de alta, ele poderia continuar alta, o que, que ele faz agora? Ele começou agora a sofrer, começou a tomar pancada agora e perder mínima, né? Fazer aqui, ó, vou representar aqui com essa vela cheia. E começou a cair de novo. Então, esse cenário aqui ainda não é uma reversão, né? Ele só vai reverter na hora que ele perder suporte, tá? O suporte, onde pode estar agora? O primeiro aqui, né? Se ele largou aqui e começou a subir, ele poderia ter largado aqui como suporte. E o que, que ele faz? Ele começa a vir para baixo. Então, aqui, os vendedores começam a dominar a situação e ainda assim tem um rompimento de suporte aqui para baixo. Então, o cenário que era de alta e um possível pivô de alta se tornou agora um pivô de queda. Tá? Onde a projeção aqui desse movimento, né, nós não sabemos se ele vai cair ou não, mas nós entendemos que é bastante provável que ele venha fazer esse movimento de queda e romper o fundo, romper o suporte. Então, nesse sentido, nós entendemos que o mercado, os preços, né, agora eles estão com os vendedores dominando a situação. Então, pessoal, basicamente é isso daí, tá? Uma introduçãozinha aí ao price action, certo? Bem rápido mesmo, só para vocês entenderem que isso acontece o tempo todo no mercado. Essa guerrinha entre compradores e vendedores, tá? Muitas vezes com o mercado entrando em tendência, com os preços entrando em tendência, hora de alta, hora de baixa, e hora sem entrar em tendência. Por muitas vezes ele fica numa faixa de preço, onde não rompe fundo nem mínima, né? E fica ou em congestão ou indefinido, fica lateral o mercado. Então, se nós não temos aí uma movimentação favorável para o lado que a gente está operando, né, e nós não conseguimos aí ter sucesso na operação. Tá? Essa operação, então, precisa ter uma limitação, precisa ter um stop, certo? Para você não ficar torcendo para o mercado, tá? Então, nesse sentido, nós temos aqui, ó, outra situação importante agora, que ele reverteu aqui e montou um topo mais baixo que o anterior. Eu já consigo traçar aqui, ó, uma linha de tendência de queda. Tá? Já consigo traçar minha linha de tendência de queda.
E entender que o mercado agora ele pode estar uma possível queda, e ainda assim, se ele parar de cair aqui, ele pode estar num canal de queda, tá? Onde ele pode parar de cair. Olha, outro cenário importante aqui, além da LTB e da LTA, tinha uma LTA aqui, ó, foi rompido, tá? Acabou se transformando agora numa LTB e possivelmente um canal, porque eu não sei ainda, não parou de cair. Tá? Então aqui ele pode sim continuar para fazer a queda ou ainda voltar. Né? A maioria das vezes acontece isso. O preço volta e não cai e você fica aqui num canal. Tá caindo, porém, antes de cair, antes de fazer novo fundo, ele vai lá, faz um topo menor que o anterior, volta, faz mais um fundinho. Aí, às vezes, você quer pegar esse rompimento aqui, ó, só que ele não tem, né, muito range aqui nesse rompimento. Toda vez que ele rompe um fundo, os compradores vão lá, né, e tentam defender a posição deles também. E essa briga faz com que aconteça esses rompimentos curtos aqui. Só que o preço está caindo. Tá? Os vendedores estão ganhando, né? Os ursos estão ganhando. Da mesma forma, poderia ser o contrário. Toda vez que rompe, ele volta um pouquinho, mas os compradores não estão deixando cair, não. Né? Ele rompe e volta um pouquinho. Só que aí o comprador vai lá e não deixa cair. Tá, pessoal? Então, price action, e falando de um modo bem simples e bem básico aí, é a guerrinha aí entre compradores e vendedores, tá? E disso daí vão formando, né? As tendências, vão formando as figuras, tá? Vão formando outros cenários aí que nós vamos trabalhar aí mais para frente, o que pode ter aí no price action, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. E espero que tenham gostado. É bem rapidinho aí o vídeo mesmo, né? Espero que tenham gostado aí dessa parte introdutória. Eu acho que daqui para frente tem bastante assunto para a gente comentar aí sobre price action, tá? Então, nesse sentido, nós podemos trabalhar sem indicadores nenhum, né, e observar o gráfico dessa forma aqui. Tá? Pode ser utilizado num minuto? Pode, nos 5 minutos, né? Estou falando do índice hoje, mesma coisa. Estava dominando, né? Ele estava vindo aqui numa tendência de alta ali, né, muito forte, abriu em gap e tudo mais, né? E chegou ali numa região onde tinha uma resistência, tá? Até comentado aí anteriormente, tá? Qual que era essa resistência? Não era a resistência do diário, era a resistência do semanal, olha só. É a região, né, de topo, região de topo, região de resistência. Quem que tá aí presente? Vendedores estavam aí esperando aí. E hoje no diário ele deixou aí, né, bateu lá e os vendedores não deixaram passar. Mudou alguma coisa na tendência? Não mudou, né? Ainda não mudou. Temos aqui uma linha de tendência de alta, ó. Ainda mais íngreme aqui, né? Ainda o mercado está em tendência de alta, nada mudou. Tá? O suporte que era aqui, ó, que era a resistência que era aqui, virou um novo suporte. Tá? Ele pode corrigir até aqui? Pode. Ele pode corrigir até aqui também, ó, e não passar. Tá? Então temos alguns suportes ainda antes de virar a tendência. Tá? No intraday, a gente olhar aqui nos 5 minutos, ele se movimentou bastante aqui para baixo. Certo? Então, se a gente considerar aqui que todo esse movimento aqui é uma força de queda, uma força vendedora, ele pode ter feito a correção aqui para você entender que ele pode continuar essa queda aí nos próximos dias, tá? Então, no caso aqui, ó, linha de tendência de alta agora, né? Já que ele não fez novo fundo, né? E um possível topo nessa região aqui nessa região, possível topo.
Ele pode ficar enroscado um tempo aqui, ou pode realmente perder este fundo que ele largou aqui. Tá? Eu preciso de indicador? Não preciso. Tá? Eu só preciso observar, então, quem que vai ganhar essa briga aqui. Tá? Se são os compradores ou os vendedores. Eu posso usar os 15 minutos também. Ó. Deixa eu limpar aqui. Ó. Vou limpar aqui para explicar outra coisa para vocês. O preço tende a fazer o quê? Aqui parou de cair, era uma região de compra, uma região de suporte, tá? Uma região de suporte, certo? E agora, o que ele está fazendo aí? Ele está indo testar. Está indo lá testar o topo. Ele pode continuar a queda ou pode continuar aqui para alta se ele passar essa região do 300 aqui. Por que essa região do 300? Porque ele já subiu mais da metade do movimento, tá? E ele pode, antes de cair, testar topo, tá? Para ver se é isso mesmo. Então, aqui no caso, ele fez a primeira perna de queda. Ele pode ainda, neste caso aqui, fazer, ó, do jeito que ele fez aqui, ficar consolidado aqui embaixo, ou ainda fazer esse teste aqui para cima, tá? Antes de continuar a repetir essa perna aqui de queda. Então, observando esse cenário, nós vemos aqui que ele pode sim, né, vou até trazer para cá, para a gente ver a queda, ele pode sim corrigir e perder suporte. Ó. Se ele perder essa região aqui, principalmente essa linha de tendência aqui, que vem lá de trás do diário, do diário, ou dos 60 minutos, ele pode fazer uma correção maior. Tá? Mas ele ainda tem a compra aqui, uma possível compra presente, tá? Enquanto ele não fizer novo fundo. Então, se ele fizer novo fundo direto agora, ele pode vir daqui mesmo já fazer uma possível correção para cá. Tá? Aí ele perde o fundo, testa aqui como resistência e continua e muda o cenário para queda. Olha que interessante aí. Não precisou de indicador nenhum, o gráfico está limpinho e você consegue trabalhar de forma a ter algumas estratégias aí para operar o gráfico limpo também. Nós vamos falar ele ao longo dos vídeos, tá? Então, espero que tenham gostado. Mais uma vez aí, muito obrigado. Quem não assistiu, quem perdeu a introdução, assiste a aula gravada. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Quem gostou, dá um like aí, tá? Dá um like aí, comentem depois. Então, fiquem com Deus. Amanhã tem mais mercado. Vamos que vamos. Um abraço, gente. Tchau, tchau.